Qual a pedida de Cavani para jogar no Corinthians e no Botafogo? E o atacante Fernando está mesmo voltando para o Palmeiras? No vídeo de hoje do canal do Nicola respondo a essas duas perguntas, te conto quanto o São Paulo vai faturar com a passagem à terceira fase da Copa do Brasil. Tem ainda informação importante no Cruzeiro, é real a chance de Ronaldo Fenômeno desistir da compra da Raposa. Falo também sobre a vitória do Flamengo apertada num jogo ruim contra o Vasco da Gama. Tem atualizações sobre o Fluminense eliminado da Libertadores da América, a dupla Bavi passando vergonha no Campeonato Baiano, o Santos muito ameaçado de rebaixamento, além das últimas do mercado. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre um enorme prazer ter vocês por aqui. Se você é novo, peço que assista o vídeo até o fim, se curtir não esqueça de deixar like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade sobre mercado, bastidores, transferências, entre outras coisas. Se você já é um velho usuário daqui, não esquece de deixar like e compartilhar o link, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas que tem o melhor bônus do mercado, 250% do valor do seu depósito. E no Brasino 777, nessa quinta-feira tem um jogo espetacular, Palmeiras e Corinthians, com cotações muito interessantes. Vitória do Palmeiras pagando R$ 2,08, empate pagando R$ 3,15, se der vitória do Corinthians no Allianz Parque, R$ 3,80. Tem também os jogos do Campeonato Paulista da última rodada para você já ficar de olho. Para não ficar fora, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Só não esquece de usar o promo code Nicola250 para ter direito a esse bônus. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a eliminação do Fluminense na Libertadores da América. O Flu, que havia vencido a primeira partida por 3-1 no Rio de Janeiro, perdeu por 2-0 para o Olímpia em Assunção na noite dessa quarta. Decisão por pênaltis. Felipe Melo e William Bigode desperdiçaram suas cobranças e o Olímpia está na fase de grupos. O Fluminense vai ter de se contentar em disputar a Sul-Americana, que é dar muito ruim para o moral e também na parte financeira. É que a vaga na Libertadores garantiria 3 milhões de dólares, o Flu vai ter direito a apenas 800 mil dólares. O Fluminense se tornou o quinto clube brasileiro de forma consecutiva a ser eliminado na fase de pré-Libertadores, antes já haviam caído Chapecoense, São Paulo, Corinthians e o Grêmio. Bora falar agora sobre Patrick de Paula, cada vez mais perto de se tornar jogador do Botafogo. Contei para vocês na quarta-feira que ele já havia dito sim à proposta salarial do Fogão. Faltam agora pequenos detalhes entre o Palmeiras e o Botafogo. É legal contar que o Fogão vai desembolsar 6 milhões de euros ou mais ou menos 34 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Ainda há a previsão de pagamento de mais 1 milhão de euros em bônus caso o Patrick alcance algumas das metas estabelecidas no contrato. Bora falar agora sobre Paulinho Boia, ex-jogador do São Paulo, estava negociando com o Sport, mas deve virar reforço do América para a sequência da Libertadores da América. O Coelho está classificado para a fase de grupos da principal competição continental. Por último, contar que o Atlético Mineiro contratou o lateral direito Sandro Perpétuo, só 20 anos de idade, revelado na base do Santos, esteve emprestado na temporada passada. O Sandro acabou rescindindo seu contrato com o Peixe, fechou com o Galo e ficou ou deixou 10% do valor de uma venda futura para o Santos. Agora o Atlético vai definir se vai contar com o jogador ou se vai emprestá-lo para outro clube brasileiro. Bora falar agora sobre Edinson Cavani, atacante uruguaio que virou sonho de consumo de torcedores do Corinthians e do Botafogo. Na Inglaterra, com a camisa do Manchester United, ele fatura perto de 5 milhões e meio de reais por mês. E para jogar no futebol brasileiro, Cavani já avisou aos representantes do Botafogo e do Corinthians que quer continuar tendo um contrato nível europeu. O que significa isso? Certamente ele não vai ganhar os 5 milhões e meio de reais por mês, mas não vai se contentar, por exemplo, com menos do que 3 milhões e meio, 4 milhões de reais mensais. Valor completamente fora da nossa realidade. Até hoje o jogador mais bem pago na história do futebol brasileiro é Dudu, atacante do Palmeiras que embolsa 2 milhões e 100 mil reais por mês. A pedida do Cavani para o Botafogo e para o Corinthians é quase o dobro do jogador mais bem pago de toda a nossa história, só para vocês entenderem a dificuldade de repatriar o centroavante.
Tudo isso tem a ver, por exemplo, com propostas. O Atlético de Madrid, da Espanha, e um time da Major League Soccer tem a intenção de contratar o Cavani. Tem muito torcedor do Botafogo e do Corinthians imaginando que ele possa ser contratado nos próximos dias, até porque o United já foi eliminado da Liga dos Campeões. Chance zero. O time inglês não vai liberar, em hipótese alguma, o Cavani antes do fim do contrato, que se encerra em junho. Quero falar agora sobre o São Paulo, garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Vitória por 2-0 diante do Manaus na noite dessa quarta-feira. No Morumbi, os gols foram marcados por Éder aos 35 e pelo Diego Costa aos 43, ambos do primeiro tempo. O São Paulo criou várias oportunidades para ampliar o placar, não contou com muita pontaria, mas de qualquer forma está garantido na terceira fase e vai faturar, ou melhor, já assegurou quase 5 milhões de reais apenas com premiações. É que cada fase da Copa do Brasil garante uma grana. Primeira fase, 1.270.000. Segunda fase, 1,5 milhão de reais. A presença na terceira fase já segura mais 1.900.000 reais. Somando tudo isso, e o São Paulo já embolsou 4.670.000 reais, quase 5 milhões de reais. Dinheiro super bem-vindo, especialmente nesse momento de enorme dificuldade financeira para o São Paulo. É legal contar que se for campeão da Copa do Brasil, São Paulo, apenas com premiações, vai ficar perto de 80 milhões de reais. E se conseguir chegar pelo menos entre os 8 primeiros, já vai ter assegurado uma bolada de 11 milhões e meio de reais. Próximo adversário do Tricolor na Copa do Brasil será conhecido no dia 28 de março, em sorteio na CBF. Bora falar agora sobre o vexame da dupla Bavi, Bahia e Vitória estão fora da fase semifinal do Campeonato Baiano. Torneio que reúne 10 times, os 4 primeiros colocados passam para a fase de mata-mata, mas nem o Bahia nem o Vitória conseguiram figurar entre os 4 melhores. O Vitória terminou em quinto, com 13 pontos, o Bahia foi só o sexto com 12 pontos. E os 4 semifinalistas, times com muito menos tradição, investimento e capacidade. Primeira colocação da Jacuipense, 21 pontos conquistados. O Atlético e o Bahia de Feira dividiram o segundo lugar com 17 pontos cada. E o Barcelona, confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre um time chamado Barcelona na Bahia, acabou ficando no quarto lugar com 14 pontos conquistados. É a maior prova de que Bahia e Vitória vivem uma realidade muito, mas muito ruim, de rebaixamentos em campeonato nacional, de incapacidade de brilhar mesmo na Copa do Nordeste e agora não são capazes nem de se classificar para a semifinal do campeonato estadual. E se você acha que as decepções ficaram restritas a Fluminense, Bahia e Vitória, está enganado. O Santos escapou por muito pouco de não perder para a Ferroviária. Foi no último lance do jogo em Araraquara, na noite dessa quarta-feira, que o Santos foi buscar o empate, o gol marcado pelo Léo Batistão, placar final, Ferroviária 3, Santos 3. Confronto de 2 times muito ameaçados de rebaixamento. E o Santos, com o empate, vai para a última rodada correndo o risco de cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista, assim como já havia acontecido na última rodada do estadual da temporada passada. Para a sorte do Santos, um simples empate com o Água Santa na Vila Belmiro vai assegurar a permanência do Peixe. Se o Santos perder para o Água Santa, vai ter de torcer para que a Ponte Preta não vença o Ituano, jogo em Campinas. Vale lembrar que o Santos ainda tem a oportunidade de garantir a classificação para a próxima fase. Para isso, precisa vencer o Água Santa e torcer para que o Santo André não vença a sua partida. Santos que fez mais um jogo muito ruim. Ofensivamente as coisas até funcionaram, defensivamente um enorme desastre. Andrés Rueda, muito bom presidente para sanear dívidas, mas na montagem do elenco tem ficado a desejar. Só para completar sobre o Santos, Tietê interessa ao Peixe. Ouvi de uma pessoa próxima ao Tietê que a ideia de jogar na Vila Belmiro agrada, mas para que exista a transferência, vai precisar haver um acordo entre o Santos e o São Paulo. O Tricolor não gostou da sugestão feita pelo Santos de troca de jogadores. Bora falar sobre o Cruzeiro, que despachou o Tum-Tum 3-0, jogo no Maranhão. Vitória com 2 gols do Edu e do Vitor Leque, menino extremamente promissor. O Cruzeiro está garantido na terceira fase da Copa do Brasil, embolsa mais 1.900.000 reais, que equivalem a quase toda uma folha salarial. Hoje a folha da Raposa gira na casa dos 2.400.000. Mas a quarta-feira no Cruzeiro ficou marcada por outras coisas que nada tem a ver com o campo. Desde terça-feira o Ronaldo Fenômeno tem feito muita pressão nos conselheiros do Cruzeiro para aprovar uma mudança na SAF. Ele quer que sejam incluídas a Toca 1 e a Toca 2
onde os times profissional, da base e feminino fazem seus treinamentos. O Ronaldo gostaria que esses dois centros de treinamento fossem incorporados ao projeto da SAF, ou seja, passassem a ser propriedade do clube ou da entidade que ele vai administrar. Só que os conselheiros deliberativos do Cruzeiro, por meio de uma nota emitida ao longo da quarta-feira, demonstraram muita irritação com alguns detalhes desse contrato que ainda não foi assinado entre o Cruzeiro e o Ronaldo Fenômeno. Na leitura desses conselheiros, Ronaldo só está disposto a investir 50 milhões de reais. Os outros 350 milhões, para totalizar os 400 milhões de investimento prometidos, não seriam colocados do bolso do Ronaldo, e sim com receitas geradas pelo próprio clube nos próximos anos. A XP Investimentos, empresa que intermediou o acordo entre o Ronaldo e o Cruzeiro, assegura que essa leitura dos conselheiros é equivocada, que o Ronaldo vai sim desembolsar dinheiro do próprio bolso para fazer com que o Cruzeiro melhore nos próximos anos. Mas, diante de todo esse clima, é cada vez maior a chance de o Ronaldo Fenômeno abrir mão de ser dono do Cruzeiro. Isso é claro sem falar no risco do outro lado. Os conselheiros do Cruzeiro também podem não aprovar a SAF. E diante desse cenário, quem mais perde é o Cruzeiro. Hora de falar sobre a semifinal do Campeonato Carioca. Na noite dessa quarta-feira, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0. O único gol da partida marcado por Gabigol em cobrança de pênalti. Pênalti bastante polêmico. O árbitro de campo precisou ser chamado pelo árbitro de vídeo para enxergar um toque de mão na bola do Conceição. A grande dúvida é se a bola tocou na cabeça do zagueiro do Vasco antes de bater na mão. Eu não consegui a confirmação pelas imagens que eu vi. E você, achou pênalti ou não? Use espaço para comentários para opinar. Bora repercutir os desdobramentos desse jogo, a atuação bem ruim do Flamengo, que jogou só o suficiente. Mais do que isso, o que mais me chamou a atenção foi o fato de o Flamengo não demonstrar muita preocupação com o clássico. Mesmo na marcação do pênalti, se você observar bem as imagens, poucos jogadores comemoram quando o árbitro em campo apita ou aponta para a marca da cal. Parecia ser um jogo de casados contra solteiros, aquela pelada de fim de semana. Já por outro lado, o Vasco super engajado no jogo, mas com pouquíssima qualidade. Esse atual time do Vasco vai ter muita dificuldade em subir para a Série B. Tomara que o acordo com a 777 Partners saia do papel, caso contrário o torcedor do Vasco vai continuar sofrendo. Por falar na 777, a partir dessa quinta-feira, representantes da empresa estarão nos centros de treinamento da base e do profissional, depois vão conhecer a comissão técnica e os jogadores. Já na sexta-feira, a agenda prevê uma visita a São Januário. Quero falar agora sobre a especulação de que Fernando, atacante revelado no Palmeiras e que está ligado ao Shakhtar Donetsk, será anunciado em breve pelo Verdão. A informação foi divulgada pelo Lance. A apuração deles é de que o Fernando deve ser anunciado até o fim de semana. Empréstimo até dezembro com opção de compra já estabelecida no contrato. Fui checar com uma pessoa do staff do Fernando e com um dirigente do Palmeiras para saber se de fato o negócio está tão quente assim. E ambos os lados asseguraram que está muito longe de ser essa realidade. Ouvi do representante do Fernando a seguinte frase, abre aspas, o jogador quer esperar e vamos fazer o correto, fecha aspas. Por esperar, é possível que ele esteja se referindo a uma decisão da FIFA. Vários jogadores do Shakhtar imaginam que a FIFA, num futuro não muito distante, vai rescindir todos os vínculos de estrangeiros ligados a clubes do leste europeu. Dessa maneira, o Fernando, o David Neres, entre outros, estariam livres para escolher onde querem jogar. Nesse momento, o Shakhtar só liberou os atletas brasileiros a fecharem contrato de empréstimo por 90 dias. Então, esse seria o grande entrave para o acerto entre o Fernando e o Palmeiras. Fernando, que também é pretendido por outros clubes brasileiros, vive seu melhor momento desde que deixou o Verdão. Se tornou titular absoluto, chegou a fazer gol na Liga dos Campeões, mas não há nada por agora. Chequei com esse dirigente do Palmeiras, que eu falei agora há pouco, esse dirigente também contou que nos últimos dias o nome do Fernando praticamente não foi falado nas reuniões dentro do departamento de futebol. Agora fechar o vídeo para falar sobre Vitor Pereira, que tem demonstrado muito prazer em colocar garotos das categorias de base no time de cima. Na relação de 25 atletas selecionados para o clássico dessa quinta-feira contra o Palmeiras, 11 foram formados na base. Os dois mais conhecidos e veteranos, o Fagner e o William. Todos os outros 9, bastante jovens. São eles, Duqueiroz, João Vitor e Piton,
que têm sido titulares com bastante frequência, além do zagueiro Robert Renan, do atacante Mantuan, do meio atacante Adson, do lateral e ponta Biro. Esse jogador é muito bom, vocês vão ouvir falar bastante sobre ele. Tem ainda o volante Rony e o zagueiro Raul Gustavo. Vitor Pereira tem demonstrado desde seu primeiro dia no Corinthians que tem muita disposição e coragem para colocar os meninos. Na partida contra a Ponte Preta, vitória por 5-0, o Adson jogou os 45 minutos finais e chegou a fazer um gol. Já o Mantuan esteve em campo por menos tempo, mas também deixou seu gol. Os dirigentes do Corinthians têm ficado animados com o moral que o Vitor Pereira tem dado para os atletas ex-base. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal de cortes. Por lá a gente separa sempre os principais trechos dos vídeos para você não perder conteúdo nenhum. Beleza? Abraço, tchau!